Olá, alunos! Sejam bem-vindos à segunda aula de Administração da Produção. Na aula anterior, ela foi introdutória e abordou mais os conceitos de administração da produção, o histórico evolutivo lá desde o século XVII, a Revolução Industrial, até chegarmos aos modelos atuais. Abordamos também as particularidades e as diferenças entre produtos e serviços. Nessa aula, nós entraremos um pouco mais a fundo nos temas de administração da produção e com assuntos mais técnicos. Me acompanhe na tela. Aqui falaremos sobre sistemas de produção, onde abriremos um pouco mais a questão dos processos de transformação e os ambientes internos e externos que influenciam neste processo. Falaremos também das variáveis do sistema de produção. O que são, como influenciam na produção, o que são essas variáveis. Outro ponto será a produtividade, os tipos de produtividade e por que é essencial monitorar a produtividade. Quais aí os indicadores de desempenho? Falaremos também sobre tempos e movimentos. Qual a finalidade e por que devemos calcular o tempo? Como isso influencia num processo produtivo? Será que realmente é importante calcular o tempo? E para finalizar, falaremos sobre cálculos dos tempos. E veremos aqui de que forma podem ser calculados esse tempo. Quais as técnicas para obter esses índices? E que tipo de resultados ou de informações podemos ter a partir de uma tomada de tempo. Bons estudos! Comentamos na aula anterior sobre um processo de transformações ou as funções de transformação. Ela é composta destes elementos. Veja aqui comigo. Dentro de uma empresa, nós temos aqui mão de obra, capital, energia e outros insumos. Isso tudo são os nossos inputs, aquelas informações que nós recebemos, Esses inputs passam a ser funções de transformação, resultando em outputs, que seriam os nossos produtos e os nossos serviços. Poderíamos citar aqui como exemplo linhas aéreas e lojas. Me acompanhe no próximo slide. Temos aqui, alunos, dentro deste exemplo de inputs e outputs, quando nós falamos em uma operação de linhas aéreas, temos aqui as entradas, a transformação e as saídas. O que seriam essas entradas, esses inputs? Seriam, por exemplo, a aeronave, os pilotos, os comissários, a equipe de terra, os passageiros, as cargas, Tudo isso seriam as entradas. A transformação seria a movimentação de passageiros e das cargas e a transformação da localização, levar um passageiro ou uma carga de um lugar para o outro. Esse é o processo de transformação. E como saída final seriam os passageiros e as cargas já transportados especificamente no lugar para onde eles querem ir. Quando nós falamos em operações e citamos, por exemplo, uma loja, pode ser uma loja qualquer, uma loja de varejo, uma loja de imóveis, uma loja de roupas, enfim. Temos aqui como entrada o quê? Temos bens à venda, aqueles produtos que o lojista tem lá para vender. Temos também os vendedores, os caixas e os consumidores. Tudo isso estão nas entradas. O processo de transformação nessa loja vem a ser a exibição desses bens e a orientação dos vendedores, a transformação e a mudança de propriedade,
o produto, aquela roupa, aquela camisa, era do lojista, vai passar a ser do cliente. Esse é o processo de transformação, aquela venda, né? E aqui no saída nós temos esses bens ajustados às necessidades finais dos consumidores. Para que estes processos, essas transformações aconteçam, é necessário que vários setores trabalhem em conjunto, e o que nós chamamos de subsistemas de controle. Vejam comigo. Dentro dos sistemas de controle, temos aí um ambiente interno e um ambiente externo. O ambiente interno é o sistema todo que encontra-se na esfera de influência das outras áreas funcionais da empresa. E aqui podemos citar marketing, finanças, suporte. E para isso nós chamaremos de subsistemas de controle. Esses subsistemas de controle estão dentro deste esquema, dentro de ambientes totalmente interligados e todos influenciam uns aos outros. Por exemplo, quando nós falamos em finanças, vem a ser toda aquela administração de recursos financeiros da empresa. Seu envolvimento com a produção, com o planejamento e com o controle da produção. Finanças é que vai providenciar aquele orçamento, o acompanhamento de receitas e de despesas. Eles é que vão fazer a provisão de fundos para atender esse orçamento e a análise econômica de um investimento produtivo. Já o marketing, que também está totalmente aqui interligado, é um dos grandes inputs da produção, o marketing. Por quê? Porque ele está encarregado de abastecer a produção com informações essenciais sobre demandas, sobre potenciais necessidades dos clientes, visando sempre o desenvolvimento de novos produtos, visando vender e promover os produtos atuais e tomando decisões sobre estratégias de publicidade, de estimativa de preços sobre os mesmos. Falando um pouquinho um exemplo da influência do marketing aqui sobre a produção. Imagine então que marketing definiu que seriam vendidas 100 mil unidades de um determinado produto durante um tempo, durante 6 meses. Esse produto acabou tendo uma excelente aceitação pelo mercado, só que a produção se preparou para um volume semestral de 100 mil unidades. O que é que vai acontecer se esse produto foi muito bem aceito pelo mercado e essas 100 mil passaram aí a 200 mil? Vai duplicar o processo produtivo, vai duplicar o volume de horas trabalhadas, vai duplicar toda a questão de máquinas, de equipamentos, de matéria-prima, de horas trabalhadas. Por outro lado, se o marketing errar um pouquinho nessa previsão para baixo, né, estimar 100 mil e for produzido aí uns 80 mil, o que é que vai acontecer no nível lá da nossa produção? Vai ter capacidade ociosa, vai ter sobra de matéria-prima, vai ter sobra de produto acabado. Então, o marketing é essencial o tipo de input que ele vai dar para a produção. Quando nós falamos aqui em suporte, o seu envolvimento com a produção é o planejamento e o controle da produção, provendo aí um sistema de infraestrutura necessária para que a produção aconteça. Como funções de suporte, nós podemos citar aí os recursos humanos, as telecomunicações, informática, manutenção, compras, logística, tudo isso são áreas de suporte. Então, vemos aqui que esses 3 setores têm um impacto direto na produção,
Por isso, para que a produção possa trabalhar de forma eficiente, que toda esta engrenagem da organização deve estar funcionando e principalmente alinhadas com os objetivos da produção. No próximo slide, nós veremos algumas outras influências. Temos aqui também, algumas influências que, além do ambiente interno, né, que nós já falamos, temos essas influências do ambiente externo. São influências diretamente no sistema da produção e podemos dizer até talvez que de uma forma muito mais impactantes que os internos. Temos aqui, por exemplo, os nossos clientes, né? O cliente do ambiente operacional reflete as características e o comportamento daqueles que compram as mercadorias e serviços fornecidos por essa organização. A concorrência do ambiente operacional consiste naqueles que a organização precisa combater para se manter no mercado, aqueles concorrentes, né? Basicamente, o propósito da análise da concorrência é ajudar a administração a avaliar os pontos fortes e os fracos e a capacidade dos seus concorrentes existentes, os concorrentes em potencial, e tentar prever aí quais estratégias que eles provavelmente adotarão. Já aqui também, um outro ponto que nós temos é a mão de obra, né? A mão de obra do ambiente operacional é composto de fatores que influenciam a disponibilidade para realizar essas tarefas operacionais necessárias. Temos também aí um fornecedor. O fornecedor influi aí com todas as variáveis relacionadas por fornecerem recursos para a organização. Esses recursos são adquiridos e transformados durante um processo produtivo em mercadorias e serviços finais. Temos também aí o governo. O governo tem fatores econômicos que, desde a inclusão de uma taxa de juros, a inflação, a maior ou menor disponibilidade de crédito e assim por diante. Taxas de juros altas, bem como restrições de crédito, tendem a inibir os investimentos e brecar o crescimento dos sistemas produtivos. As políticas de governo podem estimular ou frear uma produção, sejam elas políticas fiscais, a política monetária ou até a política cambial. Outra atuação do governo que causa uma influência na produção também podem ser, por exemplo, leis ambientais, leis de antipoluição. Ou seja, o governo é um grande influenciador externo. Outro fator altamente influenciável na produção é a fatia de mercado, como que a empresa reage às estratégias competitivas dos concorrentes, que tem uma marca, a influência das linhas de produto e que processos que afetam os sistemas de produção. Novas tecnologias de processo, de manufatura, equipamentos e materiais também podem afetar drasticamente os projetos de produtos e os métodos de produção. Então, aqui no nosso desenho, nós também vemos muitos outros fatores, como sindicatos, distribuidores, os acionistas, a mídia, a comunidade em si e outros. Então, aluno, todos esses têm o seu potencial de influência externo dentro de um processo produtivo. Estes seriam os principais fatores externos que influenciam em um sistema de produção. Todo o processo produtivo funciona como um sistema, onde agentes interagem através de muitas variáveis, como nós acabamos de ver. Existem algumas variáveis que são comuns a todos os processos produtivos industriais e devem ser analisados sempre quando a ocorrência de algum problema. Veja comigo aqui. Esse seria mais ou menos um esquema macro de um processo de transformação
e das variáveis do processo. Temos então aqui material de variável, recursos de transformação, as variáveis do processo, e nós vamos falar um pouquinho dessas variáveis aqui. Quando nós falamos da variável material, ela aparece em todo o processo de manufatura e é sempre um motivo de muita atenção, pois existem muitos aspectos a serem considerados no material, como qualidade, especificação, as condições do armazenamento, a pontualidade do fornecedor. Os materiais descritos no processo, será que estão corretos? Está em conformidade com o que foi especificado no projeto, tanto a nível de quantidade quanto o tipo de material? Outra pergunta é: temos material suficiente para iniciar uma produção? E o fornecedor? Ele é pontual com as suas entregas? Se nós trabalharmos com baixos estoques, que risco a gente está assumindo? O fornecedor me dá uma garantia de qualidade desse material? E nós temos aí um controle de refúgio de material? Existe um prazo de validade de uso desse material todo? Agora, essas variáveis dentro de um processo de transformação, aí nós temos mão de obra, máquina, medição, meio ambiente e método. Quando nós falamos de mão de obra, a variável de mão de obra é um dos principais fatores de erros quando incorretamente dimensionada. E é aí que deve se fazer alguns questionamentos, né? Por exemplo, o operador, ele é qualificado para executar um processo? Será que houve uma seleção adequada em função da complexidade da tarefa? O operador está treinado ou apenas foi colocado ali ao lado de um funcionário mais experiente para observar e aprender a operar o equipamento? O operador possui uma experiência necessária, compatível com aquela tarefa? E os padrões de execução, de fluxograma ou instruções de trabalho, eles estão disponíveis de forma clara, que o operador simplesmente consegue entendê-las de forma simples e clara? Será que as condições de trabalho estão adequadas para a perfeita execução do processo? O operador sabe manejar os equipamentos e, por exemplo, os instrumentos de medida? Vejam, aluno, essas são questões só a nível de mão de obra. Aí temos várias outras questões a nível de máquina. Por quê? A variável máquina ou equipamento é mais fácil de ser identificada porque normalmente apresenta aí sinais, identificam-se sinais visíveis quando a ocorrência de problemas. Será que ela atende às necessidades de tolerância? Qual que é a capacidade dessa máquina? Né? Será que ela atende a capacidade de processo? Será que essa máquina está em perfeitas condições ou possui folgas que necessitam de compensações entre os processos? Será que ela possui um nível normal de vibração e de ruído? E o layout? Onde está localizada a máquina? É adequado com espaço para o operador trabalhar facilmente, uma operação normal? Outro ponto, falarmos sobre medição, que são os padrões pré-estabelecidos para que o produto ou o serviço seja processado sempre dentro de uma conformidade de um padrão de qualidade. E aí as perguntas poderiam ser: as instruções de medição estão corretas? As instruções são compreendidas pelo operador? Os instrumentos estão de acordo com o projeto da peça? Um erro no instrumento, será que ele está de acordo com uma tolerância mínima do projeto? Os instrumentos, será que são calibrados e há um plano de calibração periódico? Sim, porque equipamentos descalibrados podem provocar grandes problemas na produção, desde perda de material e perdas de produção. E isso é o que nós não queremos para ter uma produção enxuta, não é? Outro fator aqui vem a ser o meio ambiente, né? Outra variável do processo, meio ambiente. Ele influi na operação tanto no aspecto físico, desde se está muito frio, muito calor, se tem ventilação, quando
até mesmo no ambiente do clima organizacional. Então, nós temos um meio ambiente físico, que é o local onde acontece o processo. E aí as perguntas são a nível, por exemplo, de temperatura, né? Se esse ambiente afeta as peças que estão sendo executadas, se a ventilação influi no processo ou mesmo até na qualidade do trabalho do operador, será que a iluminação está adequada? Será que tem umidade nesse ambiente ou pode me afetar o produto? Ele é propício para a execução de tarefas pelos colaboradores? Né? E outra forma de ambiente é aquele ambiente organizacional, que é a esfera da influência de outras áreas da empresa e da cultura organizacional. Então, o gerente entende que o processo, como um sistema, será que ele está preparado para administrar esse processo, esse gerente? Ou o supervisor, ele é qualificado para administrar as pessoas e o processo? E aí, o clima organizacional desta empresa ou da sua empresa é saudável? E os conflitos são resolvidos de forma justa? Aí são perguntas a nível de ambiente físico e ambiente organizacional. E nossa última variável é o método. Um método técnico bem estudado pode fazer a diferença para a qualidade de um processo e a minimização das falhas. Aí nós perguntamos se a sequência do método está correta, os padrões estabelecidos estão claros, o método é seguro. Será que esse método garante a qualidade de produto e a eficiência do processo? E o layout? O layout foi bem estudado? Os dispositivos e ferramentas estão adequados à execução? Então, todas essas são questões, aluno, que nós precisamos fazer sobre estes temas. Tudo isso desde materiais, o processo de manufatura, que sempre é um motivo de muita atenção, pois exigem aspectos a serem considerados, desde a qualidade, especificação, condições de armazenagem, a pontualidade do fornecedor, né? E vamos fazer uma série de questões aí sobre materiais também, para saber se esse nosso processo está de acordo. Era isso que eu gostaria de fornecer para vocês agora, alunos falando um pouquinho sobre os processos de transformação. Vamos falar agora, alunos, sobre a produtividade. A produtividade é a relação entre dois números. Acompanhe na tela. Basicamente, produtividade está no resultado entre o volume de produção e o volume de recursos utilizados para obter essa produção. O numerador da produtividade sempre deverá estar relacionado a um resultado. Algumas vezes, esses termos produção e produtividade se confundem, mas é importante falarmos que existe diferença entre aumento de produção e aumento de produtividade. Aumentar a produção não significa necessariamente aumentar a produtividade. Em alguns casos, aumentar a produção pode ser motivo de uma grande diminuição na produtividade, ou a própria ineficiência na produtividade que provoca um aumento da produção. Vamos dar um exemplo. Uma empresa decide aumentar a produção adotando um terceiro turno de trabalho. Porém, se o primeiro e o segundo turno possuírem ociosidade, seja ela de 10% ou de 20% de ociosidade em cada turno, o resultado provavelmente será a duplicação dessa ociosidade em valores absolutos com a implantação de um terceiro turno. Então, nesse exemplo citado, o que a empresa precisa é se focar em melhorar a sua produtividade no primeiro e no segundo turno e eliminar essa ociosidade,
que é um desperdício de tempo, de dinheiro e de capacidade. E nós não queremos desperdício, não é? Os recursos de produção, eles são limitados, como máquinas, matéria-prima, tempo, tudo isso tem um limite. E a produtividade está intimamente ligada à melhor ou pior utilização desses recursos produtivos disponíveis em uma empresa. A forma como eles serão utilizados é determinante. Para o quê? Para aumentar a produtividade. E para aumentar essa produtividade de forma efetiva e real, a empresa precisa aumentar a sua produção, porém utilizando a mesma quantidade de recursos produtivos. Isso é, eu preciso aumentar a minha produção com aquela mesma quantidade de turnos, aquele mesmo número de pessoas, o mesmo número de máquinas, tudo igual. Dentro desses recursos produtivos, nós temos aí vários, como um espaço físico, as ferramentas, a mão de obra, os insumos, as técnicas de gerenciamento, os meios de transporte interno e externo, a informatização, os sistemas informáticos, o horário de trabalho e o tempo de produção do processo produtivo. Um aumento de produtividade é o resultado da utilização otimizada e integrada dos diversos fatores que contribuem na formação, na movimentação e na comercialização de um produto, resultando em um aumento de produção com os mesmos recursos produtivos. Isso é que é importante. A produtividade é calculada por indicadores. Eles servem como base para as tomadas de decisões. Um indicador de eficiência no processo é que vai medir a produtividade. Nós podemos ter produtividade parcial, produtividade total. Mas a produtividade é, acima de tudo, uma medida de eficiência no processo de produção. Vamos ver alguns exemplos desses cálculos. Me acompanhe aqui. Temos aqui produtividade de mão de obra, por exemplo, 2.000 peças produzidas por 5 funcionários em 4 horas. O meu total é de 100 peças hora homem. Essa é uma forma de cálculo de produtividade de mão de obra. Produtividade de máquina. 6.000 toneladas produzidas em 10 horas por 3 turnos. A minha produtividade será de 200 toneladas hora turno. E a produtividade de custos? Podemos medir também os custos aqui. 2 milhões de toneladas é R$44 mil um mês. Significa que me custam 45,5 toneladas reais. Essa é a minha produtividade de custos. E por que nós devemos monitorar a produtividade dentro de uma empresa? A importância de monitorar é que essas medidas de produtividade são usadas como uma ferramenta gerencial, onde mede-se a produtividade para detectar problemas ou verificar o acerto nas decisões tomadas. Mede-se também para atestar a utilidade de programas de treinamento, acerto de introdução de novos produtos ou políticas de investimento. As medidas são um termômetro tanto para auxiliar no diagnóstico quanto a acompanhar os efeitos nas mudanças gerenciais de trabalho. As medidas de produtividade podem ser usadas como um instrumento de motivação, e isso faz com que as pessoas passem a incorporar a produtividade nas suas preocupações rotineiras de trabalho. Essas medidas também comparam o desempenho de unidades de uma mesma empresa, por exemplo, no caso de organizações que possuam lojas ou fábricas em cidades ou estados ou países diferentes, tendo uma ideia global dos desempenhos. Veremos agora que fatores é que determinam esta produtividade. No próximo slide.
Algumas ferramentas, né, de por que monitorar a produtividade dentro da empresa. Temos aí uma relação de capital e trabalho. Capital e trabalho. Eles indicam o nível de investimento, as máquinas, os equipamentos, as instalações e essa relação de mão de obra. Temos também a escassez de recursos. Esse fator tem gerado problemas de produtividade, como aí a energia elétrica, em que o aumento de custo gera um grande impacto nos processos industriais. Temos aí a mudança de mão de obra, decorrente de alterações nos processos produtivos, uma exigência de mão de obra especializada com maior grau de instrução. Temos também a inovação de tecnologia, que são os grandes responsáveis pelo aumento de produtividade nos últimos anos. Também temos investimentos em pesquisa, desenvolvimento, que são indicativos de uma produtividade. E aí os estudos apontam que a produtividade no Brasil é baixa e um dos fatores que para melhorar isso seria investir em inovação. Por exemplo, quando nós compramos um computador novo, não é apenas um aparelho, mas um rápido e mais eficiente, um aparelho mais rápido e eficiente que aumenta a minha produtividade de trabalho. Quando ele foi produzido, não foi apenas copiado o modelo anterior, mas foi inovado com outras tecnologias que deram maior rapidez e eficiência a esse equipamento. Outro ponto de produtividade é a melhoria da qualidade. E esse aumento de produtividade vai estar relacionado desde a satisfação do cliente, redução de refugos, retrabalho, redução dos estoques de matéria-prima e, finalizando, podemos citar possíveis restrições legais que têm imposto limitações de certas empresas, forçando a implementar equipamentos, por exemplo, de proteção ambiental, com impactos na produtividade. Então, alunos, vimos de uma maneira abrangente todos os aspectos que influenciam e a diferença entre produtividade e produção. Estudo de tempos. Qual o tempo ideal que uma pessoa qualificada, devidamente treinada e com experiência deveria gastar para executar uma tarefa ou uma operação específica de trabalho dentro de um ritmo normal? Uma das finalidades do estudo de tempo é determinar esse intervalo, este padrão. O estudo de movimentos analisa o movimento do corpo humano, ao realizar uma operação com os objetivos de tomar um trabalho menos enfadonho, menos pesado e aumentar a produtividade, eliminar movimentos desnecessários ou danosos e visualizar maneiras de melhorar o processo. Me acompanhe aqui e veja quais dados importantes que são obtidos através de uma determinação de tempo e um padrão de produção. Nós podemos fornecer padrões nos programas de produção, nós podemos planejar a fábrica e o seu desempenho, nós também podemos também, através do estudo de tempos e de movimentos, fornecer dados para custos. Podemos também desenvolver ou determinar orçamentos, balancear produção, roteiros de fabricação e analisar capacidades. Através do estudo de tempo, nós desenvolvemos um método que melhor se adeque às necessidades do processo. Fornecendo esses dados, essas determinações de custo padrão, para quê? Para que um levantamento de custos de produção, uma determinação de um orçamento futuro e uma estimativa de custos de um produto novo. Então ele vai fornecer dados para um estudo, desde um balanceamento de uma estrutura de produção, comparando os roteiros de fabricação e analisando o planejamento da capacidade. Vimos então a importância de se conhecer o padrão de tempos de uma tarefa. Mas
Como fazer para tomar esses tempos? Me acompanhe. A metodologia de equipamentos para o estudo de tempo, nós temos aqui alguns dos equipamentos mais utilizados que são relativamente simples, como aí um cronômetro, uma filmadora, uma folha de observação, uma prancheta para determinação de tempo padrão, uma cronometragem preliminar e avaliar o fator ritmo da operação. E aí nós temos o tempo médio e o tempo normal, de tolerâncias de fadiga e etc. A divisão das operações em elementos. Em primeiro lugar, a operação total, cujo tempo padrão se deseja determinar, ela deve ser dividida em partes para que o método de trabalho possa ter uma medida precisa. Deve-se tomar cuidado para não dividir a operação em exageradamente muitos ou demasiadamente poucos elementos. Algumas regras gerais para esse desdobramento são, por exemplo, separar o trabalho em partes de maneira que sejam mais curtas possíveis ou longas o suficiente para que possam ser medidas com um cronômetro, né? As ações do operador, quando independentes das ações das máquinas, podem ser medidas em separado. Também definir o atraso ocasionado pelo operador e pelo equipamento separadamente, senão você não tem uma medida correta desse padrão. É necessário determinar o número de ciclos a serem cronometrados e deve ser feita uma amostragem de 10 a 20 cronometragens. A eficiência vai variar muito durante a produtividade diária. Isso porque os músculos, a concentração mental, a monotonia dos movimentos, elas determinam um estado particular para cada funcionário, para cada operador. E isso se chama de fadiga, o cansaço que ele tem durante o processo. Para uma produção totalmente feita em máquinas, sem interferência humana, nós não teremos esse fator fadiga, pois o estado fisiológico característico do ser humano não vai influenciar nas máquinas. A avaliação da velocidade do operador em operações onde se tenha convencionado um tempo que represente uma velocidade normal, por exemplo, 100. Aí a velocidade do operador é determinada pelo cronometrista e ele determina isso de velocidade normal da operação. Então nós vemos aqui algumas coisas bem importantes sobre a tomada de tempo. Determinar tempo padrão, número de ciclos e avaliar essa velocidade do operador. A correta dimensão dos tempos de cada tarefa será primordial para o seu cálculo de capacidade produtiva que nós veremos a seguir nas próximas aulas. Como falamos agora há pouco, alunos, sobre os tempos, como são feitas essas tomadas de tempo e qual é a função de se tomar o tempo de uma tarefa, que são muito importantes e é o que vai determinar depois toda uma situação de capacidade produtiva da empresa. Nós falamos aí de tempos de fadiga, a velocidade do operador, que isso tem que ser feito várias vezes durante o processo. Mas um outro ponto importante, dentro desse cálculo de tempos de um processo produtivo, são os setups. E aí eu convido você para uma coisa que com certeza você já viu. Você já prestou atenção no tempo de troca de pneus de um carro de Fórmula 1? Você já assistiu uma corrida de Fórmula 1, com certeza. E você deve ter observado que a troca vai variar de 5 a 7 segundos. Vai depender da eficiência da equipe, né? E 5 a 7 segundos é um tempo muito rápido e eficiente, não é? E determinante, 5 a 7 segundos,
em uma corrida. O piloto pode perder uma posição importantíssima se a equipe demorar mais nessa troca de pneus. Na produção, o tempo de setup também é um fator determinante. Setups ou preparação de máquinas é um trabalho feito para colocar um equipamento em condições de produzir uma nova peça com qualidade e em produção normal. É o tempo gasto na preparação do equipamento até o instante em que a máquina é liberada para a produção normal. O setup, então, ele vai preparar a sua máquina desde o momento que ela vai fazer os primeiros testes até o momento que ela está absolutamente pronta para emitir ou para produzir um produto final e acabado. Então, você tem que considerar todo esse tempo. Por isso, o setup é considerado uma atividade acíclica dentro de um processo de produção. E por que uma atividade acíclica? Por ocorrer, ou seja, ela não deveria ocorrer, né? Mas ela vai ocorrer cada vez que é produzido um lote de peças, e não somente uma peça. Reduzir os tempos de setup resulta em aumentar a eficiência e o aumento da produtividade. O setup, ele é um processo parado, né? E logo ineficiente. Então, quando nós falamos em processo parado e ineficiência, nós lembramos de desperdício, e isso nós não queremos. Isso seria um desperdício de tempo. Por quê? Porque estar parado significa que não vai ter um valor agregado, e ele deve ser reduzido ao máximo. Para quê? Para você evitar perda de tempo e evitar perder produtividade. Uma das ferramentas desenvolvidas para a redução desse tempo é uma metodologia chamada Single Minute Exchange of Die, também chamada de CMED, conhecida no Brasil como troca rápida de ferramentas, ou pela sigla TRF. Essa metodologia foi desenvolvida lá em 2008, não é tão antiga assim. Ela é um conjunto de técnicas que visa a redução do tempo de setup para menos de 10 minutos. Olha que interessante essa técnica, reduzir todos os setups para menos de 10 minutos. E com isso, possibilitando, dessa forma, uma redução com um nível de estoque reduzido e um aumento de taxas de utilização da máquina. Além disso, um menor índice de erros de setup, consequentemente com uma melhoria de qualidade, entre outros ganhos. Essa metodologia identificou que as operações de setup poderiam ser de dois tipos. O setup interno, o que vem a ser? É aquele quando as operações só podem ser realizadas quando a máquina estiver parada. Esse é o mais grave, porque você tem que desligar realmente a máquina, o que você tem que tomar mais atenção. Você desliga a máquina para poder trocar um ferramental, ou seja, totalmente tempo desperdiçado. E temos o setup externo, as operações que podem ser realizadas com a máquina em funcionamento. Bom, aí então você já não perde tanto tempo se a máquina continuar em funcionamento. Então são dois, né? Temos o setup interno e o setup externo. Agora que sabemos, né, o que são os tempos e o que é este setup, nós avaliaríamos uma fórmula para calcular este tempo padrão de um produto. E aí estaremos considerando lotes de produção e atividades acíclica, ou seja, o setup. Vamos ver aqui no próximo slide.
Como nós já falamos, o nosso setup, ele prepara o equipamento e é uma atividade acíclica, né? Aqui o pessoal tocando o pneu de um carro de Fórmula 1, que não deixa de ser uma atividade de setup. E esse tempo, ele vai contar desde o momento em que o carro vai parar, até o momento que eles fizerem toda a troca de pneus e baixar o carro para ele poder sair. Lá na nossa linha de produção, é exatamente da mesma forma que isso acontece. Tá? A máquina, aqui, você imagine se o carro sair sem ter trocado todos os pneus, sem ter desconectado a bomba de combustível, pode causar um sério acidente. Dentro da nossa produção, isso também pode acontecer. Se uma máquina for ligada ou começar a produzir sem ter encerrado todo o seu tempo de setup, pode provocar um acidente ou pode começar a expelir produtos com uma péssima qualidade. E isso nós não queremos. Por quê? Isso é um desperdício. E aí é muito importante, alunos, que lá no nosso momento de produção, em que vai se planejar essa troca de ferramentas, sejam realmente utilizadas técnicas para que essa troca de ferramentas ocorra da forma mais rápida e eficiente possível. Em algumas máquinas é possível você deixar todas essas ferramentas necessárias ao lado da máquina para que essa troca seja rápida. Como no nosso exemplo, quando o piloto está se direcionando para a troca de pneus, toda a equipe já está a postos, preparada. Com os pneus ao lado, todo mundo já em posição para que seja feito da maneira mais rápida possível. Dentro da nossa produção também. É claro, o operador não vai estar lá na posição de troca de pneu, não é isso que nós estamos dizendo. Mas a ferramenta necessária para a troca, ela já deve estar colocada ao lado da máquina, né? Para que essa troca seja de forma rápida e segura. E aí aqui nós vamos falar sobre aquela fórmula que eu comentei com vocês, que é o tempo padrão de produto. Então, o tempo padrão é o intervalo que uma tarefa deve ter ou deve durar para o planejamento de uma atividade. O tempo padrão é um recurso que permite analisar a capacidade produtiva de um processo, levando-se em consideração uma série de aspectos presentes na realidade de uma rotina de trabalho. E essas atividades todas, elas têm um grande impacto no tempo necessário para a fabricação de um produto. Analisar este impacto torna-se imperativo nas análises de capacidade de produção, no tempo planejado de operação. Então, lá o gestor ou o pessoal que está planejando essa produção, eles devem sempre observar muito atentamente todos os fatores ou as atividades que possam influenciar nessas tomadas de tempo ou na tarefa. Tá? Porque dimensionar de forma incorreta isso vai gerar, sim, um erro de cálculo muito grave no tempo e na produtividade da empresa. Existem diferentes tipos de fórmula para cálculo deste tempo padrão do produto. Essa que nós apresentamos aqui, tempo padrão do produto, né? Ela é muito utilizada pelo Petrone Martins em seu livro Administração da Produção. Calma, aluno, não se assustem, nós vamos desmembrar essa fórmula. Me acompanhe aqui. Então, a fórmula pelo cálculo padrão do produto, ela é composta por TS dividido pelo Q, mais uma somatória de TPI, mais um TF dividido por L. Ok. Quem são essas siglas e o que elas significam? O TS é o nosso tempo padrão de
setup? O que é a nossa quantidade de peças em que um setup é suficiente? Vamos passar para o próximo. O TPI é o tempo padrão de uma operação I. O que vem a ser uma operação I? Uma operação qualquer pode ser uma solda, uma pintura, um corte, uma costura, qualquer operação dentro do seu processo produtivo, que aqui na fórmula nós simplesmente chamamos de I. O TF é o tempo padrão das atividades de finalização. E o que são essas atividades de finalização? São atividades onde, por exemplo, você tem lá um determinado produto, imagine uma esteira. O produto já passou e lá no final você tem que pegar esse produto e colocar dentro de uma caixa para fechar essa caixa e despachar para uma expedição. Esse tempo de pegar o produto já acabado, colocá-lo dentro de uma caixa, é chamado de uma atividade de finalização. Só exemplificando para ficar mais claro para vocês. E aqui também temos o L. O que é o L? É o lote de peças para que ocorra uma finalização. Então, aluno, voltando para o nosso exemplo da esteira, quando nós falamos na finalização, imagine que você, para encher essa caixa, precisa de 10 produtos. Esse L vai ser um lote de 10. Então, a cada 10 você coloca numa caixa e esse é o seu tempo de finalização. Voltando um pouquinho para a nossa fórmula. Então, nós teremos aqui o nosso TS, que é o tempo padrão do nosso setup, em onde uma atividade produtiva qualquer se determina um X tempo de setup, mais a nossa quantidade de peças, mais o nosso somatório de TPI, que vem a ser todas aquelas atividades relacionadas, para produzir esse produto, mais o nosso TF, que é o tempo de finalização, dividido pelo nosso lote final de finalização. Então, essa é uma fórmula mais tradicional de cálculo de tempo de produção. Mas fiquem tranquilos que nas aulas práticas nós faremos exercícios utilizando essa fórmula para que você entenda como ela é aplicada e que fique bem fácil para você compreender isso. Obrigada, alunos, até a próxima aula e bons estudos!